Bem, pessoal, nós anunciamos no domingo que daríamos início a uma série de estudos, como nós estamos fazendo hoje. Eu ainda estava refletindo sobre que tema, né, de domingo para cá, acabei por definir, né, eu pretendo estudar com vocês sobre a nossa própria fé cristã. Vai ser um estudo panorâmico da fé cristã. Eu tenho falado da revelação de Deus, em algum momento a gente vai abordar, porque ele é fruto, precisamente, da revelação de Deus para conosco. Mas por que eu estou falando isso? Eu entendo que as doutrinas básicas, o ensino, o conteúdo da fé cristã, é uma realidade que nos permite apropriações, aproveitamentos em vários níveis. Não é? É como a leitura das Crônicas de Nárnia. A princípio, é uma literatura infanto-juvenil, mas ela permite várias leituras, né? Então, você tem vários aprofundamentos. Os temas cristãos são assim também. Às vezes, verdades básicas, eu tenho conversado com algumas pessoas, até no aconselhamento, e sem querer valorizar demais o passo do que eu estou querendo dizer, né? Valorizar o argumento, mas na minha vida, na vida cristã, eu percebo que o meu maior desafio não está naquelas coisas profundas e complexas. O maior desafio é exatamente o elemento mais básico, é aquilo que a gente até já sabe propriamente, sobre quem Deus é, não é? Deus é bom, Deus é soberano. Aí vem uma pandemia, fica todo mundo desesperado, cadê Deus? E você fica questionando coisas básicas, Deus perdoa, e aí você fica, mas será que Ele ouviu a minha oração? Então, essas questões básicas, porque elas refletem, na verdade, o que está dentro do coração. Por outro lado, nós temos a oportunidade de, à medida que ruminamos, que refletirmos sobre esse conteúdo da nossa fé cristã, nós termos esclarecido e fortalecido na nossa vida estes dados, estes elementos todos, e isso nos ajuda também, capacita a auxiliar outras pessoas. Então, pegue para você, reflita aqui, nós vamos interagir, se tiver alguma pergunta, uma dúvida, ou qualquer ponto que queira notar, fica à vontade, e nós vamos aproveitar. E eu gostaria também de estimulá-lo a tomar nota e passar adiante também. Não é? Eu vou me servir de um material, um roteiro de estudos de discipulado da Igreja Presbiteriana do Brasil, que um material que já está na 20ª edição, sei lá o que, é sempre produzido, porque ele é muito utilizado. E estimulo vocês também a estudarem com outras pessoas, né? Eu tive a oportunidade, algumas poucas vezes, é verdade, mas de usar esse material com estudo com outras pessoas também, né? Tanto gente interessada na fé cristã, como pessoas para fortalecer. Isso é uma maneira de nós passarmos adiante um pouco do que nós recebemos também, não ficar simplesmente recebendo. Então, você tem disponível por aí. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, de início, um texto que eu já fiz referência a ele inúmeras vezes aqui, que é João 5, 39 e 40. João 5, 39 e 40. Eu acho que eu vou até passar, Rose, para o seu marido, o conteúdo antes, porque ele faz uma separação, né, dos versículos lá, e a gente, a partir dos próximos, pode ter também transmitido. Gostaria de lembrar também que esses temas que nós estamos discutindo aqui são temas que eu também tenho trabalhado, e você pode até achar algumas coisas também na playlist no YouTube, sobre discipulado também, eu produzi vários. Então, se você quiser fortalecer ou encaminhar para alguém também, você pode procurar lá no canal que eu tenho transmitido as aulas e tudo mais, Rai Montenegro. João 5, 39 e 40. Quem pode ler, por favor? Ok. É muito interessante estes versículos aqui, porque inúmeras vezes eu vi a referência ao versículo 39 como sendo uma ordem de Cristo, né? O que mostra uma dificuldade de interpretação da própria língua portuguesa aí, né? Porque o que está sendo dito é: vocês examinam. Examinais não é imperativo, o imperativo é tirado do indicativo, cortando o S para a segunda pessoa, né? Então, examinai seria. Se Jesus estivesse mandando, ele está dizendo, examinem as Escrituras. Nós dizemos assim porque a gente não conjuga voz, né?
Eu só conheci uma pessoa que conjuga voz na minha vida toda. A gente fala vocês, né? Normalmente. O que o Senhor Jesus está dizendo aí nesse versículo? O quê? O que foi? Lá fala voz? Lá no Pará? O que ele está dizendo? Pode falar. E aí? Sim, sim. Exatamente. Então, é importante falar isso, porque normalmente a gente ouve esse versículo como se fosse uma ordem da parte de Cristo. Não é? E Jesus não está dando uma ordem aqui. Tem outros momentos que ele fala que é para estudar a palavra de Deus, considerar. Ele usa a palavra, inclusive, para vencer o diabo na tentação. Não é? Ele cita as Escrituras o tempo todo. Vocês leram o que diz o profeta, eu, porém, vos digo. Ele está o tempo todo usando a Escritura. E ele diz, por exemplo, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não é? Fala sobre os fariseus que eles mandam as pessoas fazerem coisas que eles nem mesmo estão fazendo. Quer dizer, a série de outros versículos que ele dá ordem. Aqui não. Aqui ele está lidando com pessoas que vêm da comunidade judaica, portanto, o povo da aliança. Lembra que o ouvinte primeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, majoritário, seu público-alvo, era o povo judeu. Vocês lembram daquela ocasião que a mulher Cirofenícia vai pedir? Eles, não é para dar comida para os cachorrinhos. Né? Ela diz, mas só as migalhinhas é suficiente. Né? E o Senhor Jesus louva, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar a ovelha perdida da casa de Israel. Primeiro, o ministério de Cristo como Messias é prioritariamente com o povo da aliança. É o último chamado para o povo da aliança se voltar e recebê-lo como Messias e assim desfrutar o reino de Deus em toda a plenitude, certo? Agora, não é exclusivamente. A postura do povo da antiga aliança era uma postura prioritariamente com o próprio povo da aliança, mas era uma postura também inclusiva para o estrangeiro que peregrinasse, que passasse por entre eles. Havia vez ou outra o profeta recebia uma palavra também falando sobre outras nações, mas era prioritariamente para o povo da aliança. Jesus também. Por quê? Porque lembre-se que o Senhor Jesus, durante o seu ministério na vida, ainda está na vigência da antiga aliança. O autor aos Hebreus nos explica que o testamento só tem validade com a morte do testador. A nova aliança só passa a valer com a morte de Cristo Jesus. Aí o novo testamento entra, né? A nova aliança é inaugurada. Ele ressuscita, garante, e aí entra a vigência. Na nova aliança não tem mais distinção de judeus e gregos e tal. Mas na antiga aliança, nos dias finais de Cristo, ainda estava. Por isso que o Senhor Jesus desenvolve um ministério prioritário entre judeus. Nós podemos fazer aqui já uma aplicação missiológica para a nossa vida. Mesmo a igreja cristã sempre terá um ministério com o próprio Filho da Aliança, mas não exclusivamente. A igreja cristã não pode perder de vista o chamado para aqueles que estão de fora. Porque mesmo Cristo, na antiga aliança, fazia isso. Fazia incursões na terra dos gentios, como Gadara, o endemoniado Gerazeno, não é? Na região de Samaria, com outros, acolhia, socorria, manifestava graça a romanos que estavam lá no meio, curou. Não é? Então o Senhor Jesus tinha esse olhar para quem estava de fora, mesmo ainda sendo na antiga aliança. Na nova aliança, muito mais. E a igreja cristã? Eu imagino que eu não esteja equivocado ao fazer esse comentário aqui, né? Nós, como igreja presbiteriana, que temos um perfil mais tradicional, muita coisa a gente pega da antiga aliança. E eu penso que um dos efeitos colaterais é, muitas vezes, ser fácil para nós gastarmos nossa energia e nossa concentração com um foco interno, em quem já faz parte da aliança. Quase como se a igreja e as atividades da igreja fossem um fim em si mesmo, né? Uma atividade final, a gente gerenciar essas atividades aqui. Não é? Bem, por que estou falando isso? Porque nós precisamos ter este olhar de que Deus nos deu a palavra e que nós temos a palavra. Mas quando Jesus diz, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, ele está elogiando. Está certo. Isso é sinal de que são pessoas que vêm de uma comunidade de fé em que a palavra foi ensinada. Por que vocês estão de Bíblia aberta aí?
Por que saíram de casa e vieram para a igreja nessa hora? Eu imagino que é porque acredito que algum benefício espiritual ia ter na sua vida, né? Pode ser que alguém venha com outro motivo também. Mas quem é cristão, né? Quem é da fé, acredita que vai receber crescimento espiritual, crescer no desenvolvimento de Deus. E Jesus disse, está tudo bem, está tudo certo, é isso mesmo. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Nós, como igreja, nós podemos até fazer disso o nosso alvo final. Era o que eu estava comentando, que às vezes perde de vista de fora a perspectiva missionária, né? Que é sair. Tudo bem, eu tenho a vida eterna, que não é só a salvação da condenação dos pecados, é uma qualidade de vida também, por isso que a gente está sempre tendo desafio e podendo crescer e se desenvolver e se motivando para ir adiante, mas eu não posso perder de vista quem está fora e as necessidades dos outros também. Então o Senhor Jesus diz, vocês julgam, só que vocês perderam uma coisa de vista essencial. Isso só aparece no versículo seguinte. Quando a pessoa lê só o 39, parece que está dando só o recado, olha, vocês examinem as Escrituras. Então, vocês examinam. E daí? Eu não sei como ocorre com vocês, mas eu creio que com muitos não é diferente. Chega nessa época do ano, nós estamos em janeiro, né? Aí as pessoas fazem votos, né, no início do ano. Esse ano eu vou mais à igreja, eu vou orar mais, vou ler a Bíblia toda, né, de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse e tal. E a grande tentação para quem está na tradição, no ambiente religioso, é cair numa rotina e perder a vitalidade. Né? E eu sofro desse drama, eu procuro fazer isso em casa, com os meninos também. Às vezes eu tenho a sensação que a gente está meio amarrado, sabe? Aquele carro que está andando com o freio de mão puxado, que está indo assim, só na base, está na hora. Né? Tem um deles que pergunta, olha, não está na hora de fazer devocional, tal. Tem outro que nem lembra. No entanto, o propósito é o propósito do que muito bem orou Pedro. Né? E eu gostei muito da oração de Pedro, porque em mais de um momento na sua oração, ele destacou a importância da comunhão com Deus, de desfrutar desse relacionamento, de crescer nesse relacionamento. Por que eu estou falando isso, gente? Vamos voltar para o básico. Para que eu abro a Bíblia, que eu estudo, que eu venho à igreja, que eu procuro conhecer, o que eu faço, a atividade religiosa que eu faço? Para quê? Eu posso, de tal maneira, desenvolver um hábito que se torne um fim em si mesmo, que eu perca completamente de vista o propósito de tudo isso. Foi exatamente o que ocorreu com aquele público para quem o Senhor Jesus está falando. Vocês têm a compreensão até correta do livro e o propósito do livro, que é trazer vida eterna. Vocês julgam nisso. Mas vocês perderam o meio que Deus executa isso. E aí a doutrina da mediação é uma das doutrinas mais importantes, nós vamos estudar isso um pouco mais adiante. Não sei se vai ser o próximo ou o terceiro. O da mediação. É um pouco mais adiante. Porque não basta eu saber que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela contém verdades de Deus para a minha vida. Eu tenho que entender que ele é um instrumento que Deus usa para me levar a experimentar isso. E aí eu gosto da teologia bíblica, em particular, mais, porque a teologia bíblica nos apresenta a maneira como Deus comunicou essas verdades ao longo do texto sagrado. Diferente da sistemática, que tem o seu lugar, é importante e útil, mas a teologia bíblica nos mostra sempre essas verdades de Deus contextualizadas. O Senhor está chamando o seu povo e diz, ouve Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. Estava lendo hoje, no momento de leitura com o Arthur, grifei na Bíblia, né? Como uma verdade simples, mas que pode ser facilmente esquecida. Deus falando através do profeta Jeremias. E eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Está sendo dito no futuro. Por quê? Porque nos dias de Jeremias já estava acontecendo aquilo que também estava ocorrendo nos dias de Jesus. As pessoas tinham Bíblia, tinham religião, tinham um templo, mas não tinha vida de comunhão com Deus, experimentando, desfrutando, relacionando a fé com a sua vida. Eu posso ler a Bíblia, ler texto da palavra de Deus, aprender verdades, discutir, mas ser profundamente incompetente
para relacionar isso com a minha vida, para aplicar estas verdades no meu coração, para usar isso como instrumento para me colocar mais perto de Deus e mais perto do outro, usando o conhecimento como um fim em si só. E foi aqui que o Senhor Jesus disse, ele diz, mas vocês não querem vir a mim, para que tenham vida. E aí fica esse ensinamento básico. Este nosso primeiro encontro é um encontro mais aberto, geral, não é? Eu queria destacar exatamente esse aspecto. Quando nós falamos de discipulado, qual é a ideia que nos vem à mente? O que é que vocês pensam quando você ouve a palavra discipulado? Estudar junto, caminhar junto. Boa ideia. O que mais? Relacionamento. Explique melhor. Um casamento é um relacionamento. Patrão e empregado também. Beleza. A Vitória está dizendo aqui que é relacionamento, muito jóia. Assistência aí. Para você fazer o comentário circular, quem for falar, porque como está sendo transmitido aí também. Não é só marcar um horário, não é? É estar junto com a pessoa. Então, eu gosto de uma... Fala, Djalma. Mas aí você vai ter que ou vir aqui na frente, ou... Vem mais para cá. Você está de máscara. Está imunizado. Discipulado é seguir a Cristo, né? E viver as coisas de comunhão com Deus e com o Santo Senhor. Está muito bom o que você está falando. Mas está faltando um aspectozinho aí, que foi exatamente o que Vitória falou. Na verdade, se completa aí, né? Se você juntar o dos dois, você tem. O discipulado tem a ver com o chamado de Deus para seguir, sendo passada da ideia mais simples. O discipulado não é um currículo, a gente pode definir pela exclusão do que não seja, embora tenha um conteúdo. Não é? O discipulado não é simplesmente um relacionamento, embora implique em relacionamento. Não é? O discipulado tem questões práticas, mas não é um conjunto de regras a serem seguidas simplesmente. Eu gosto de uma definição básica que apresenta discipulado como um projeto de vida de seguir a Cristo como seu Senhor. Não é? E este conceito de discípulo é um conceito que vai aparecer na Escritura Sagrada. Algumas pessoas colocam como, o Sproul falava assim, é estudante, aluno. Tem um aspecto disso, mas é pequeno. Ele diminui o conceito. Porque na nossa visão ocidental, estudante e aluno tem muito a ver com a aquisição de informação, tão somente. Eu não tenho vínculos maiores com os meus professores. Alguns até têm, tem alguns professores que nos influenciaram. Eu acho que todo mundo lembra de algum professor que nos encantou com o conteúdo da matéria. A gente acabou gostando até da matéria por causa do professor, não é? Isso existe. Mas não é esperado normalmente da relação professor-aluno um relacionamento extracurricular ou extra sala de aula. Não é isso mesmo? Quando nós falamos de discipulado cristão, isso é totalmente diferente. O conteúdo do que Deus nos apresenta, do convite de Cristo para os seus discípulos, é não apenas um conteúdo que implica relacionamento, mas um conteúdo cujo propósito é levar ao relacionamento. O próprio conteúdo tem o objetivo de aproximar os seguidores daquele que é o mestre, não é? Aproximar as ovelhas do seu pastor para que venham. E aí, o discipulado é, portanto, um relacionamento de dependência, de aprendizado do Senhor Jesus Cristo com as suas ovelhas, com a sua igreja. Ela vai envolver um conteúdo, porque a palavra de Deus é o meio que Deus usa para a transformação da sua igreja. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não existe transformação espiritual sem o cultivo desta comunhão com Deus. E o cultivo desta comunhão está basicamente neste diálogo do relacionamento. Eu ouço Deus. Pode falar, Vitória. Eu acho que
Fala aí. Eu acho que uma figura interessante é mais do professor visto como um mestre, né? Não simplesmente impessoal, mas aquele que entende a limitação, que entende o seu aluno e aquele conteúdo se aplica, se adapta. Aquele professor que acompanha, que vê se entende. Porque a gente entende, hoje, na nossa geração, o professor é muito impessoal, né? Por isso que a ideia de aluno, ela está distante. Eu penso que isso, o que você está falando, já é um salto, é um ganho de qualidade para a visão que normalmente a gente acaba tendo de discipulado, que é estudar algumas doutrinas bíblicas com alguém, marcar um horário. Nada contra marcar horário. Não é? Eu sou até bastante sistemático em muitas coisas, e isso contamina, né? Porque hoje eu tenho um bocado de dor de cabeça em casa, porque os meninos são todos sistemáticos também. A gente faz um momento devocional, se um lê o versículo na hora, os outros, não está na hora, não você lê, não. De tão sistemático, isso é de calma, gente, isso aqui não precisa bater no outro porque ele leu o versículo a mais, não. Mas, assim, ela é útil, mas não é um ponto, um fim em si mesmo. Né? Você pode ter um discipulado com hora programada e tudo, pode. Mas não é o fato de você estar simplesmente estudando que aquilo está oferecendo, aquele relacionamento está oferecendo um discipulado. Você destaca o aspecto positivo, que é eu enxergar este aluno em quem ele é, nas suas dificuldades, na sua vida, e trazer uma relação do conteúdo perfeito, é verdade, é isso mesmo. Algumas propostas pedagógicas, até geral, não só de educação cristã, falam de alguma coisa nesse sentido. Há várias linhas, né, na pedagogia. Algumas falam de um professor mais engajado, envolvido, de que o conteúdo seja um conteúdo que capacite aquele estudante a usar isso na sua vida, e aí é preciso conhecer o estudante. Eu me lembro do pouco que eu estudei de pedagogia há muito tempo atrás, né, havia muitas discussões nesse sentido. Então, nesse sentido, sim. Mas tem um ponto que é essencial e que é diferente do discipulado cristão para esses modelos de mentoria. A gente poderia falar no sentido, ou tutoria, já que mentoria está meio que na moda assim, né? Algumas coisas estranhas, ou tutoria. O que é? É uma pessoa, é a pessoa de Cristo no meio. Você não pode perder isso. É exatamente isso que ele falou no texto que a gente falou. Vocês não querem vir a mim. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Olha para a sua própria vida, ou para o do outro, impessoal aqui, não falo o nome de ninguém não, né? Qual é o risco de você examinar as Escrituras e não querer vir a Cristo? Existe esse risco na sua vida real? Como? Como é possível? Vários jeitos. Você pode dar algum exemplo? Objeto de estudo apenas, né? Então, sem uma aplicação pessoal. Então, você acumula conhecimento, acumula verdade sem aplicar. Acho que essa é a maior tentação que a gente sofre no ambiente que a gente é bem alimentado. Né? Sim. Fazer de forma mecânica, né? Automática, só para cumprir uma tabela. Eu estou lendo a leitura diária para ler a Bíblia o ano todo. Então, marquei o risquinho lá, já li. É isso mesmo. Né? Evitar os assuntos desconfortáveis, né? Eu fico na minha zona de conforto. Né? Vai ter doutrina naqueles assuntos lá, eu estou lá, né? Aquilo que eu gosto. Né? Não toque nas minhas feridas, não, porque o bicho pega. Pode ser uma leitura da Bíblia também como se fosse um guia de boas práticas para a vida, assim, né? De sabedoria, de caixinha de promessas. Tem várias formas de ler. Tem. Inclusive de forma piedosa, entre aspas, aqui. E aí eu quero aproveitar e cutucar um pouco mais vocês e provocar aqui. Não é? Eu já falei aqui mais de uma vez, inúmeras vezes, de que foi em meio a algumas provações e lutas que eu fiz um repensar de muita coisa na minha vida, inclusive na minha piedade pessoal, na minha vida cristã. Percebi que eu estava desenvolvendo uma espiritualidade um tanto quanto deficiente, e veja, desenvolvendo, não negligente, procurando ler a Bíblia. Desde que eu me converti,
procuro orar, ler a Bíblia, né, e fazer com uma certa regularidade, embora não fosse uma pessoa muito disciplinada nesse sentido. E não é esse o ponto, né? Porque a grande ilusão que você vem fazer é ser mecânico. Até o exercício devocional, que a gente já compartilhou em vários momentos aqui, eu me dei conta de que o meu exercício devocional não seria muito diferente na maneira de enxergar da que era dos fariseus, e que, nesse sentido, eu caberia nessa exortação de Cristo tanto quanto aquelas pessoas. Quando eu olho a Bíblia só para discutir alguns pontos que estão distantes de mim, certamente eu não estou fazendo o melhor uso dela. É errado? Não. Eu tenho que entender conceitos, entender verdades também. Elas são as bases sobre qual eu vou construir o prédio da piedade cristã. Ele tem que ter um bom alicerce. Agora, eu não fico só no alicerce a vida toda. Alguma hora tem que levantar a parede, tem que ter as salas. Você tem que transformar isso em alguma utilidade. E aí entra o segundo ponto que vocês falaram, que é a prática. Porém, o que o Senhor Jesus está dizendo é, esta vida eterna que Deus comunica através do Filho. Vocês nunca vão conseguir experimentar essa vida eterna de Deus, não é? A vida de Deus, a graça de Deus, fora do Filho. O Messias veio para oferecer. E esta é a diferença do discipulado, enquanto uma realidade cristã, de mentorias. Porque, nesse sentido, o discipulado pode ser feito em qualquer sistema, em qualquer religião. Eu me lembro de um treinamento que eu fiz há muito tempo atrás, antes de ir para o campo missionário transcultural, que o pastor fundador da igreja Sarang, que é uma das maiores igrejas presbiterianas em Seul, na Coreia do Sul, essa igreja local sozinha tem o tamanho da IPB, são 500 mil membros que essa igreja local tem. O fundador morreu tem uns 20 anos, mas ele foi relativamente pequeno, né, o período. E ele comentou, dentro do treinamento que eu vi, tem uns depoimentos, me chamou muita atenção quando ele falou de uma crise que ele vivenciou logo no início do ministério, e todo mundo que for honesto no ministério vai lidar com uma crise como essa, em algum momento vai lidar, que é, olha, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estudo, eu ensino para as pessoas, eu procuro falar, mas parece que a gente não vê a resposta do jeito que a gente gostaria de ver, nem na nossa própria vida, nem na vida das outras pessoas. As pessoas até frequentam os cultos, sabe, alguma coisa, mas a diferença, né, de produzir qualidade, de produzir outros discípulos, né, de conversão, de amor, de fervor, não tinha. E aí ele ficou pensando, tem alguma coisa, o pessoal não tem essa empolgação aqui, que eu via, ele dizia, eu via no grupo de discussão da Universidade Cristã. E aí eu participava, ele falando assim, eu como presbiteriano participava e dizia, gente, que coisa, como é que o pessoal está tão empolgado com isso aqui, porque é tão água, tão fraquinho o conteúdo do que é debatido aqui, mas o pessoal todo empolgado, né, e tal. Até que ele refletindo, ele disse, olha, a grande questão é, nós temos uma excelente doutrina, mas muita dificuldade de relacionar com a vida. A gente fica numa discussão distante. E aqueles grupos de pessoas interessadas tinham uma dedicação tão grande em tudo relacionar com a vida, em terminar a discussão, sabendo o que é que eu vou fazer amanhã com isso, como é que eu vou, que isso gerava empolgação, mas por faltar um conteúdo, aquilo era superficial e não dava tanto resultado. Aí ele faz uma reestruturação de todo o seu ministério, algo muito semelhante ao que o meu amigo João Petrocelli fez lá na Nova Zelândia, e passou a focar o ministério essencialmente em discipulado, em debates com as pessoas, relacionando a fé com vários aspectos da vida e áreas da vida, inclusive dando a abertura e o direito da gente conferir como é que está sendo na minha vida. Isso, muitas vezes, é assustador, né? Ah, mas eu vou falar para os outros as dificuldades que eu estou tendo, né? Se eu falar os perrengues que eu tenho com os meus filhos lá tentando... o que é que eles vão pensar de mim, né? Se eu falar as tentações que eu tenho, o que é que as pessoas vão pensar de mim? E é exatamente por a gente se blindar que a gente não ganha o benefício de ser ajudado no ponto que precisa. Olha para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez exatamente o oposto. Ele chamou as pessoas e conviveu intensamente com elas
nesse sentido, entrando na vida delas, e elas entrando na vida de Cristo, e nas situações do dia a dia, relacionava a fé e dizia. Agora, qual a diferença? Isso passava sempre por ele mesmo. Por ele mesmo. O ministério se desenvolveu de tal maneira, nessa igreja lá na Coreia do Sul, que ele disse que um dia ele recebeu um apontamento, um agendamento da secretária da igreja, de uns monges budistas, que vieram conversar com ele e dizem, rapaz, eu queria ver o que é esse negócio de discipulado que você faz, que dá tão certo, porque o nosso trabalho lá, budista, está muito fraquinho lá. Eu quero ver se dá para aproveitar alguma coisa aqui. Como o budismo não é propriamente uma religião, né? Ele diz assim, é como uma filosofia, vai que tem uma sabedoria aí que a gente não está sabendo e que eu consigo aplicar lá. Eu acho que também existe uma dificuldade que é relacionada ao nosso tempo. A gente está sempre cercado por muita informação e a gente tem pouco tempo para refletir como as nossas dificuldades se relacionam à nossa fé. Então, tipo, você está passando por uma dificuldade, sua primeira inclinação é, sei lá, pegar seu telefone e procurar por distração. Então, existe uma dificuldade, principalmente, talvez, da minha geração, de analisar, de ficar em silêncio e pensar. Assim. Pessoalmente, eu entendo que a gente tem um super estímulo de informação nessa época, tem informação de tudo quanto é lugar, é tanto que é diferente das gerações anteriores. Hoje, até na academia, o grande problema não é o acesso à informação, mas é a seleção dessas informações, né? Onde pegar as boas informações. Então, certamente, por aí sim. Mas, por outro lado, eu penso que o problema essencial ele está na própria natureza humana, não é a tecnologia apenas proporcionou isso, né? Não é fácil para nenhum de nós olhar as câmeras escuras da nossa alma, olhar as dificuldades. Não é fácil para nenhum de nós dar a conhecer isso a uma outra pessoa. Existe ainda uma tentação, que é uma forma comum que o meio evangélico lida com isso, que é olhar a espiritualidade como sendo uma questão quase que exclusivamente da relação eu-Deus. A minha espiritualidade diz respeito apenas à minha relação com Deus. Não são poucos entre nós que acabam acreditando que, não, eu estou bem, eu estou com Deus, estou bem, tá bom, não tem mais nada. Isso não é verdade, não é? Nós precisamos uns dos outros também. O que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos foi exatamente isso. Agora, qual é o ponto que eu estava comentando da diferença e por que isso mudou até a minha própria vida? Porque quando nós nos damos conta das nossas deficiências, quando nós percebemos que até mesmo a nossa busca pela piedade pode ser pragmática e funcionalista, assim, eu quero acertar porque eu não quero errar, eu quero viver uma vida certinha para ser abençoado propriamente, entende? Ou para estar bem, né? Na fita e com Deus, ou coisa desse tipo. Eu perdi o melhor por uma outra coisa que é boa. Que o melhor é precisamente a própria vida com Deus. Entende? Aí foi nesse ponto que eu mudei até a minha devocional e passei a colocar que a minha aplicação ela teria que vir, já como consequência da interpretação de ver como que em Cristo eu posso experimentar o que Deus me chama para experimentar. Porque não há, preste atenção, isso sim é cristianismo. De outra forma, é só uma roupagem cristã de uma religião que poderia ser muito bem muçulmana, judaica, budista ou qualquer outra. Porque toda religião vai fazer isso. Vai olhar para a pessoa e dizer, olha, você tem umas coisas que estão meio estranhas aí, mas faz isso aqui e aí conserta. Se eu leio a Bíblia dessa maneira, o que está errado na minha vida, para eu simplesmente deixar e consertar? Eu sou o meu próprio redentor. Eu sou o agente da minha própria transformação. Aí eu lhe pergunto, quem de nós é capaz de produzir essa própria transformação? Há algum capaz? Não. Eu não estou com isso dizendo que nós não temos responsabilidades neste meio. Não estou dizendo, deixa para lá, é Jesus que... Não estou falando isso.
Mas o ponto é, cristianismo não é simplesmente aprendi algumas coisas, agora vou mudar a minha vida porque eu aprendi essas coisas. Acima de tudo, é olhar para Deus, como dizia Calvino, conhecer Deus e conhecer a si mesmo. E sabendo que é em Cristo que eu serei aquilo que eu não tenho condições de ser por conta própria. Isso muda tudo. Hoje eu li com Veridiana um texto fantástico de um livro em que o Paul Tripp fala o seguinte: quando Paulo começa a escrever aos Gálatas, ele faz uma afirmação logo no início muito interessante, que ele diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí está a chave do sucesso espiritual. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, vocês têm me ouvido citar esses versículos constantemente, se não citando, orando, né? Porque é algo tão caro ao meu coração hoje que eu cito constantemente. Toda verdadeira piedade é fruto da presença de Cristo em nós. Isso muda completamente a maneira de eu encarar a vida cristã. Eu tenho que aprender, eu tenho que olhar o que é que eu tenho que mudar na minha crença, porque eu creio em coisas erradas. E não creio, eu não estou falando só em doutrina não, gente. Eu creio, são essas crenças menos conhecidas de forma consciente que a gente abriga. Se fulano olhar com a cara torta é porque ele tem raiva de mim. Isso não tem nada a ver com uma doutrina, mas são crenças que a gente carrega, não é? Então, assim, eu preciso entender a vida, entender a realidade como Cristo ensina, como a palavra de Deus ensina. Isso é teologia, isso é a parte teológica. Mas mais do que isso, eu preciso de uma transformação que eu nunca conseguirei produzir na minha própria força. Eu preciso, em mim, de uma força virtuosa que seja superior à força destruidora que o pecado traz. E essa força, preste atenção, não está em nós. Está em uma outra pessoa, que está dentro de nós, mas é uma outra pessoa, não somos nós mesmos. É o próprio Deus, é Cristo habitando em nós pelo Espírito Santo. Portanto, o discipulado nada mais é do que um convite para cultivar esta dependência. A cada dia eu me conhecer melhor, conhecer a Deus melhor, para segui-lo melhor. E aí não pode ser só aquela questão do mestre, percebe? Essa figura que você colocou aí, eu acho que ela acaba se encaixando mais com o que a gente chamaria do discipulador. Não é? O processo do discipulado é um processo no qual um seguidor de Cristo, que tipo de seguidor? Seguidor integral. Eu olho para Jesus como sendo o meu Salvador, Ele me perdoa de pecados. Eu olho para Jesus como sendo meu mestre, Ele me ensina o que eu preciso aprender. Eu olho para Jesus como sendo meu Senhor, é Ele quem me governa. Esses três títulos mais comuns que a Bíblia apresenta para Cristo mostram três faces indissolúveis de Cristo Jesus. Você não consegue viver como um cristão sem passar por elas, não é? Todos os dias eu preciso do lado salvador de Cristo para a minha vida. Ou não? Toda vez que eu confesso um pecado, que eu reconheço uma falha, eu estou precisando de que aspecto de Cristo? O seu lado redentor, salvador. Eu sempre precisarei dos seus ensinos, porque minha mente tem desvios e se esquece facilmente. Ó, geração incrédula e perversa, há tanto tempo tenho convosco, não foi isso que o Senhor Jesus falou mais de uma vez? E Ele está ensinando coisas que não era propriamente, que o povo era ignorante. Como alguém já disse, mas por que vocês crentes leem tanto a Bíblia? Quantas vezes vocês têm que ficar lendo? Eu não já leu, acabou. É como um livro. Você fica lendo um livro, não sei quantas vezes. Alguém uma vez me perguntou, né, falando dessa forma, diz, não, é diferente. É um livro, mas é diferente. Né? Porque as minhas necessidades são muito mais profundas do que simplesmente adquirir este conhecimento. Né? Eu faço uso da Escritura como uma maneira de manter comunhão com aquele que inspirou esse texto. Então é mais do que isso. Eu preciso ser relembrado de coisas que por um problema moral e espiritual, eu que ainda não sou glorificado, eu me esqueço facilmente. Quantas vezes nós não somos exortados e a gente sai abençoado num culto, num estudo bíblico, não porque a gente aprendeu uma coisa nova, mas porque a gente lembrou de coisa que estava esquecida. Não é verdade? É o mestre, que eu preciso sempre. Mas também o Senhor. Porque se eu não olho,
Seria muito confortável olhar para Jesus como meu mestre. Eu sou um aluno, se eu me dedicar, eu tiro nota boa. Faz a prova aí, né? Eu vou tirar, se eu estudar, eu respondo direitinho. Seria muito confortável também olhar para ele como Salvador. Jesus, me perdoe pelo meu pecado, tu sabe a multidão dos meus pecados. Eu confesso e peço perdão. Mas ele é Senhor também. Em algumas áreas, e algumas horas, isso gera um desconforto, né? Quando eu aprendo do Cristo Mestre sobre aspectos da minha vida que estão em dissonância, não em consonância com a vontade moral de Deus. Por Ele ser Senhor, aquilo não é uma opção, não é? Aquilo é um imperativo. Um imperativo que demanda arrependimento, demanda reconfiguração. Qual é a nossa dificuldade com abandonar o pecado? Seja ele qual for. Não estou dizendo que você tem um pecado de estimação, pode até ter, mas não é esse o ponto aqui. Qual é a dificuldade nossa de deixar pecado? Ou por que a gente comete pecado? Fala, Djalma. A nossa natureza o quê? Então, bom, né? A gente está com a natureza corrompida, então... de obedecer aquela ordem de Jesus Cristo diz, negar-se a si mesmo, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, certo? Sim, isso é fantástico, esse convite de Cristo é fantástico, muito bom esse versículo, segura aí que eu quero voltar nele. Veja, é verdade, você constata, na sua fala você está identificando um aspecto que é o seguinte: nós somos pessoas de natureza corrompida, mesmo quem tem uma nova natureza, porque a nova natureza, ela não brotou assassinando a antiga, né? Não assim, brotou um novo homem, matei o desgraçado do antigo, ele está moribundo aqui, mas ainda existe, nós ainda temos forças pecaminosas dentro de nós. Pelo novo nascimento, pela presença do Espírito Santo, nós temos uma força dominante graciosa, porque é o Espírito Santo que habita em nós, mas ainda existe. No entanto, o aspecto que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: alguém já falou, e eu penso que é uma forma muito adequada de enxergar a dinâmica do pecado como sendo o seguinte: todo pecado é, em última instância, resultado de idolatria. Para pensar, se não é. Consciente ou não. Porque consciente ou não, eu vou ao encontro de alguma coisa que Deus disse que não é bom para a minha vida, acreditando que vai ser bom. Mesmo que a gente viva esse paradoxo, muitas vezes, não, eu sei que é pecado, mas eu fiz assim mesmo. Às vezes a gente faz isso, não é? Seja em que área for. Desde uma palavra ríspida que você dá para alguém, que poderia ter falado uma palavra branda. Mas por quê? Porque naquela hora, eu me permito fazer alguma coisa que eu julgo, num processo que não é tão racional assim pensado, eu me permito fazer alguma coisa que Deus falou que não era para fazer, porque eu entendo que é o melhor. Aí você tem desde as coisas elementares, como nós falávamos no domingo, né? Pela manhã, os prazeres da carne, que trazem um prazer, até algumas questões mais elaboradas, de sentido simbólico, representativo, aqui, para a minha vida, e, em última instância, a altivez do espírito, a soberba, o orgulho, a independência. Sou eu. Percebe que, em última instância, é um problema de senhorio? Quem é o Senhor da minha vida? Se é Cristo, então eu não peco. Cada pecado é uma rebelião contra o senhorio de Cristo. E se há uma rebelião contra o senhorio de Cristo, é a sujeição a um outro senhorio. A sujeição a um outro senhorio é o reconhecimento de que, naquele momento, naquela hora, para mim, aquilo foi mais importante do que Deus. Por isso que é sempre uma idolatria. Percebe?
Então, sendo assim, o que a vida cristã faz é nos chamar a constantemente estar voltando os nossos olhos para aquele que nos perdoa, nos ensina e nos governa. Ele nos salva dos nossos pecados, nos salvou da condenação dos pecados, né? Nos salva do poder escravizador pelo ensino, pela dependência, e nos salvará da presença com a glorificação lá. Mas na minha vida cristã, eu sou chamado para viver uma dinâmica que é cotidiana. E aí o versículo que você falou, Jesus disse, aquele que quer vir após mim, ou seja, ser o meu discípulo, vir após mim, eu sou o Senhor, o mestre que está guiando. O que é que ele deve fazer? Negar-se a si mesmo, senhorio. Muitas horas da nossa vida a gente vai estar com esse conflito, eu vou fazer a minha vontade ou a de Deus? Em questões morais aqui, tá, gente? Não estou falando aquela neura de Deus quer que eu vista uma camisa azul ou verde, né? E tem gente que fica com crise, né? Se eu pintei o cabelo para o lado da direita ou da esquerda aqui, qual é a vontade de Deus para o meu cabelo? É o tipo de pergunta que eu deixo, gente, são as perguntas inúteis, que se a gente fosse mais maduro, nunca perderia um segundo com crises espirituais sobre isso, né? Você vai ter por outro, né? Se está bem, o look, né? Outras coisas, mas, enfim. E até o se está bem também pode ter outras, né? Outras intenções, né? Nessa época que a gente vive, de academias por aí, eu fico pensando que não é só saúde do corpo, não. Sim, pode ser. Não é só saúde do corpo, não. Negue-se a si mesmo. É diariamente dizer, peraí, é Cristo. Não é? Tome a sua cruz, porque tomar a cruz é precisamente isso, eu morrer para o meu senhorio da minha vida. Ah, pastor, mas isso não dá problema psicológico a pessoa seguir dessa maneira, né? Se negar, se neutralizar em tudo. Se entender errado, dá. Mas se entender corretinho, não tem problema nenhum. Pelo contrário, vai livrar você de ser escravo de você mesmo, das suas próprias paixões, né? Tomar a sua cruz é precisamente dizer, eu vivo para o Senhor. Eu tenho vontades, tenho habilidades e tenho sonhos para a glória de Deus. É Ele quem deve governar a minha vida, porque isso santifica, né? Aí eu não me torno escravo, até mesmo de coisas legítimas que a vida me oferece. E siga-me, tá bom? Então é isso que é. O que nós vamos fazer ao longo dessas semanas? Vamos pensar alguns aspectos da vida cristã aqui, procurando relacionar tudo isso. Eu entendo que isso está no coração da fé cristã, este seguir a Cristo. E entendo que pela minha trajetória, eu me identifico bastante com o perfil e com a história da primeira igreja. Aqui, a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte também tem desafios semelhantes. Eu acho que a gente tem algumas virtudes semelhantes e alguns desafios semelhantes também, que estão precisamente em relacionar estas coisas. Não é? Este ambiente, este horário aqui, não é o mais apropriado para a gente desenvolver uma relação de discipulado, porque é um pouco mais formal, não é? A gente fica ouvindo, no máximo faz uma pergunta aqui, mas eu gostaria de estimular você a sair, você vai para a sua casa, vai orar, pensar, preste atenção, faça o apelo, até você que está vendo aí na internet também, e pense assim, que relacionamentos na minha vida, com outras pessoas eu tenho, que tem me trazido crescimento espiritual, ou que eu tenho proporcionado crescimento espiritual. Quando eu era ainda adolescente para a juventude, eu ouvi algo, nem me lembro exatamente como foi, mas a ideia que ficou foi a seguinte: procure na vida relacionar-se sempre com alguém que seja mais maduro do que você para lhe ajudar nas suas necessidades, e se relacionar com alguém que seja menos para você ajudá-lo. Isto é uma das melhores coisas e é essencial para a nossa vida cristã. Eu tenho alguém a quem recorrer, para dizer, olha, eu estou com um problema, com uma dificuldade, com uma luta, com uma dúvida, eu preciso falar com alguém, você poderia conversar comigo aqui, me ajudar nesse ponto, alguém confiável, e ao mesmo tempo ter alguém que você possa contribuir, porque não tem coisa melhor do que a gente ser útil na vida de outras pessoas, não é verdade? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso vale para a relação humana também. É bom quando a gente percebe que foi útil. Fica um estímulo para você.
Agora, você sabe disso, mas não custa lembrar, né? As relações humanas são construídas. Elas não nascem prontas, né? É como plantinha. Você planta uma semente, ela vai germinando, vai crescendo, e aí você precisa investir e cultivar. Então, a minha orientação, e eu termino com essa palavra, é lhe recomendando a refletir sobre isso, a orar sobre isso. Senhor, me mostre alguém que eu possa recorrer para buscar auxílio. Me mostre alguém que eu possa ajudar nas suas necessidades. E me ajude a crescermos no relacionamento contigo. Eu costumo chamar isso de relacionamentos redentores. E eles não acontecem automaticamente, é preciso ser intencional nisso. Você pode viver a vida inteira na igreja, conhecer a pessoa desde o berçário e ir para o ofício fúnebre dela, sem nunca ter ajudado espiritualmente, nem sido ajudado por aquela pessoa, mas batendo nas costas, desejando um bom domingo e uma semana abençoada. Estou exagerando ou não? O contraponto para equilibrar aqui é o seguinte: você não vai conseguir fazer isso com todas as pessoas. O ser humano, pela sua própria natureza e constituição, não consegue ter relacionamentos significativos e profundos com um número muito grande de pessoas. Cristo, sendo Filho de Deus, mas sendo feito humano, experimentou a contingência humana. Ele convive com um grupo menor, que ele foi orar ao Pai para pedir: Senhor, me mostre. Não é assim que o texto diz, que ele passou a noite orando, quando ele se levantou, ele escolheu os que ele mesmo quis para serem seus apóstolos. Muitas vezes a gente olha para o relacionamento institucional, né? Não, o Senhor Jesus está preparando os fundadores da igreja, o apóstolo Paulo, né? Que veio depois, né? Que é nascido fora do tempo, mas Pedro, Mateus, chamando toda aquela turma lá. E, gente, a relação foi dinâmica, do dia a dia. Não foi uma escola no matrícula, agora nós vamos ter aula de homilética, a prova, deixa eu dar uma nota aqui, que foi. Estava no dia a dia, e era nas situações do dia a dia. Ele convive intensamente com esses 12. Mas você já parou para perceber, como eu estava lendo hoje também, eu falei com os meninos, digo, olha, de novo, olha quem está junto aqui. Pedro, Tiago e João. Ele tinha um colégio apostólico com quem se relacionava, mas dentre esses, eles tinham aqueles mais próximos, que estava mais intenso. Aquele que ele disse o seguinte: olha, essa noite vai ser a noite terrível de angústia da minha alma. Eu estou aflito que não me aguento aqui. Vamos orar comigo. Eu preciso de alguém orando comigo. E aí, os 3 próximos. Cai no sono lá, não dá conta. Porque os relacionamentos humanos também decepcionam. Não espere dos relacionamentos redentores o seu redentor. O seu redentor é Cristo, o discipulado é isso. O discipulado é precisamente 2 pecadores que dizem: cara, eu vou te ajudar a seguir a Cristo e tu me ajuda a seguir a Cristo. Porque eu não dou conta de te ajudar, nem tu dá conta de me ajudar, só nós não. Esse é um dos problemas quando a gente cria uma expectativa muito grande nos relacionamentos humanos, né? Que pode ser desde o casamento até uma amizade, um filho, um pai. Eles vão cochilar e vão vacilar em alguma hora, mas Cristo não. Tá bom, gente? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor e assim nós concluímos o nosso estudo. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, te rendemos graças pela Tua iniciativa de vires ao nosso encontro, nos resgatar para sermos Teu povo, para Te conhecermos, para Te servirmos. Como Teu povo, nós desfrutamos da presença do Teu Espírito em nós, nesta união mística, da comunhão sobrenatural que temos uns com os outros, mística também, mas também, Senhor Deus, como Teu povo, nós somos chamados a experimentar relacionamentos que têm as suas implicações, os seus desafios, que muitas vezes são desgastantes porque somos imperfeitos, mas não estamos entregues à nossa própria sorte. Tu prometeste que estarias com a Tua igreja.
Tu prometestes o teu Espírito que habita na tua igreja, e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos usados pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas, para que te conheçam e cresçam no teu conhecimento, e sermos humildes também para sermos ajudados por outras pessoas maduras ao desenvolvimento de fé. Certamente essa é uma grande necessidade nossa. Ajuda-nos a desfrutar isso. Despede-nos agora debaixo da tua graça e da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém.